Olá, meu nome é Rodrigo Goldschmidt, eu sou professor e pesquisador da UNESCO, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela UFSC. A videoaula de hoje vai versar sobre a relação entre o direito do trabalho e outros ramos do direito e também sobre outras ciências com as quais o direito do trabalho interage e se relaciona. Certo? Nós teremos como base teórica o livro do autor Guilherme Feliciano, que se chama Curso Crítico de Direito do Trabalho, Teoria Geral do Direito do Trabalho. O primeiro ramo que nós vamos abordar é justamente o direito constitucional. O direito constitucional ele tem estreita relação com o direito do trabalho, porque ele preconiza o trabalho, no artigo 6º, como sendo um direito fundamental social, ao passo que, no artigo 7º da Constituição, nós temos um rol de direitos fundamentais trabalhistas, e esse rol ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo, porque abre a possibilidade do reconhecimento de outros direitos que visem a melhoria da condição social do trabalhador. Também no artigo 8º da Constituição, nós temos ali o direito sindical, que é a expressão coletiva da organização de trabalhadores e fundamental para a dinâmica das relações de trabalho. Também, na Constituição, o artigo 9º, fala sobre o direito de greve, estipulando ali, então, como um direito fundamental do trabalhador. Não bastasse isso, nós temos também como fundamento da República do Brasil a dignidade da pessoa humana, considerada pelos autores de direito constitucional como a base dos direitos fundamentais, entre os quais o direito do trabalho. E também, na ordem econômica, nós temos ali a consagração da livre iniciativa, porém, uma livre iniciativa pautada pela existência digna ou por proporcionar a trabalhadores e também consumidores de produtos e serviços uma existência digna. Vandelli, que é um autor do Paraná, defende a chamada centralidade do trabalho na Constituição. E, ao mesmo tempo que ele preconiza isso, ele também detecta no mundo atual, muito decorrente dos movimentos de flexibilização e precarização do trabalho, uma espécie de esvaziamento dessa centralidade do trabalho, pelo menos no plano fático, o que gera uma espécie de descompasso entre a realidade e aquilo que preconiza a Constituição. Contudo, nós, operadores do direito, temos que ter firmemente a ideia da prevalência dos direitos fundamentais, a prevalência dos direitos humanos nas relações de trabalho e fazer sempre uma leitura constitucional, uma leitura conforme a Constituição, com o objetivo justamente de proteger esse ramo tão importante que é o ramo do direito do trabalho. Então, esses tópicos, esses artigos constitucionais citados, demonstram o quanto o direito do trabalho se relaciona com o direito constitucional, a ponto de alguns autores, inclusive, defender a existência de um direito constitucional do trabalho. Certo? Então, aqui seriam as primeiras referências sobre esse ramo do direito, o direito constitucional. A par do direito constitucional, nós encontramos também estreita relação do direito do trabalho com o chamado direito da Seguridade Social. Na nossa Constituição, a Seguridade Social ela é composta pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência. Esses direitos, Previdência, Saúde e Assistência, que é o trio que forma a ideia, a concepção de Seguridade Social, também são direitos fundamentais sociais, previsto como tais no artigo 6º da Constituição. E a intersecção do direito do trabalho com a Seguridade Social
se vê presente em várias situações. Por exemplo, no direito previdenciário. Quando o trabalhador, né, porventura fica doente, né, ele tem direito a um auxílio saúde, né, um auxílio previdenciário, cujos 15 primeiros dias o patrão paga, e a partir do 16º dia ele entra em benefício previdenciário e se afasta, ficando em benefício, né? Daí decorre, inclusive, o fenômeno da suspensão contratual a partir do 16º dia, sendo que os primeiros 15 dias de afastamento, onde o empregador paga os salários, é considerado uma interrupção contratual. Temos também a figura do acidente de trabalho, que pode ser uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho típico. Da mesma forma, aqui o empregado se afasta do trabalho, entra em benefício previdenciário, e o contrato ele sofre um misto entre suspensão e interrupção, porque o empregador continua com o dever de seguir pagando o FGTS do trabalhador, né? São N os casos de repercussão do direito previdenciário no direito do trabalho e vice-versa. Outro aspecto relevante é justamente a garantia de emprego do trabalhador acidentado, que decorre desde o primeiro dia do acidente até um ano após o retorno do auxílio-doença acidentário, causando inclusive fenômenos no contrato de trabalho, que é justamente seu misto de suspensão com interrupção, gerando garantias, né, no caso a garantia de emprego. Tudo isso demonstra muito bem a relação estreita entre direito do trabalho e direito previdenciário. Outra situação relevante no ponto é que muitas justiças do trabalho organizadas em outros países, inclusive, possuem competência para apreciar e julgar questões tanto de direito do trabalho como também de direito previdenciário. Tamanha é a proximidade existente entre esses dois ramos jurídicos. Com a questão da saúde, é da mesma forma, né? Nós temos vários dispositivos da Constituição e da Portaria 1314 de 78, que fala sobre normas regulamentares, normas técnicas de segurança e saúde do trabalho, que vão justamente cuidar da saúde do trabalhador, normas técnicas que prevê a prevalência ou a preservação da saúde do trabalhador, certo? Temos também os institutos da insalubridade, da periculosidade, né, que são adicionais salariais, que visam justamente contemplar uma remuneração diferenciada para quem trabalha em atividades insalubres ou perigosas. Né? Nós temos os programas, o PPRA, o PCMSO, que são programas que visam a prevenção de riscos ambientais e também programa de saúde ocupacional do trabalhador, visando justamente a preservação do seu bem maior, que é a vida e sua saúde, né? E, em última análise, uma existência digna. E com assistência social, nós também temos aí algumas repercussões, porque nós, no direito do trabalho, não estudamos só a relação de emprego, nós estudamos as relações de trabalho. Então, surge para o direito do trabalho sempre preocupações, né, no que diz respeito à renda do trabalhador, né, políticas públicas de inclusão no mercado formal de trabalho, para jovens, para idosos, né, para pessoas discriminadas, no sentido assim de evitar, né, o sustento pela assistência, mas sim através de um trabalho remunerado, preservando assim a dignidade do trabalhador. Então também no ramo da assistência, as intersecções se operam dentro da sociologia do direito do trabalho, políticas públicas, né, demonstrando a estreita relação existente. Tá?